Boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer muito a sua audiência. Você de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, Taboão da Serra, BH e Santa Luzia, Minas Gerais, Canoas, Rio Grande do Sul, Piracuruca, Piauí, Fortaleza, Girau do Ponciano, em Alagoas, Argentina, Santa Fé e Chubut, acho que é assim que fala, tá? E Viçosa, Minas Gerais. Muito obrigada. Esse programa é feito para você e por você, se você enviar perguntas para a gente ou algum comentário no zap da rádio 31 98308 5976 ou mesmo pelo site da rádio, tá? Agora, 12 horas e 1 minuto, aqui em São Paulo tá sol, mas tá frio, tá? Gente, tem feito muita névoa de manhã, mais uma pessoa da Argentina entrando de La Pampa. Muito obrigada pela audiência. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa ilustre, a doutora Daniele Gross. Ela é doutora em comunicação e análise de discurso, é minha vizinha e a minha amiga. Muito obrigada, Dani, por ter aceito o nosso convite. Oi, Mara, eu adorei ser convidada, é uma honra estar aqui e é uma honra debater, né? Vamos ver o que eu posso ser útil na tua área, né? Na área de economia, de finanças, que não é a minha, Obrigada. né? Eu sou É, bem ruim em finanças. mas quem não se comunica bem nas empresas ou mesmo na pessoa física pode ter algum problema de resultado, de finanças, não é? Pode ter algum problema de resultado na vida, né? Porque a comunicação é tudo. Então, para eu estar aqui com você, eu estou me comunicando. A rádio é uma ferramenta de comunicação. O amor em si é uma comunicação, eu preciso todo dia ali me comunicar, e nesse me comunicar eu estou regando esse amor, eu estou construindo essa relação amorosa, sexual, familiar, pessoal, trabalhista. Então, aí os que acham que é exagero falam que não, você está exagerando, você está puxando sardinha para o seu lado. Eu falo, mas meu amigo, a física precisa da comunicação, a matemática, a fórmula matemática é uma linguagem, e a linguagem é uma comunicação, então não tem como escapar. Eu Eu diria a você concordo. que tudo, né? Tudo é comunicação, e também nas finanças, também nas relações empresariais. Se você tem uma relação familiar, que todos precisam colaborar com, sei lá, teve um aumento da água agora em São Paulo, né, dos custos de água. Então, eu tenho Certo. que sentar com a família, conversar com a família e falar, olha, vamos reduzir o tempo de banho, vamos lavar a louça, fechar a torneira, entendeu? Então, tudo é comunicar, não tem Eu jeito. sempre digo, né, que, por exemplo, quando a gente faz finanças para casais, as pessoas acabam discutindo um pouco, né, na mentoria de finanças, e a segunda maior causa de divórcios, eu já falei isso aqui antes, é por conta das finanças. E as pessoas falam assim para mim, Mara, meu casamento acabou por causa de dinheiro. E eu respondo, não acabou por causa de dinheiro, acabou por falta de conversa, por É, não ajeitar como seria feito, quem ia cuidar disso, quem ia cuidar daquilo. Faltou comunicação. é. E acordos, né? Porque você sempre, é lógico, porque tem aquela relação que você fala, o outro vem, comunica e pronto, né? Isso não é conversa, isso é É, ditadura. Olha, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é comunicação, é uma. Você está são impondo uma regra. acordos. Então, É, muita gente pergunta assim: o que é certo? Juntar todo o dinheiro ou cada um cuidar do seu? Não tem certo e errado, tem o que você combinou. Então, tem o que combinou, que o combinado nunca sai caro, É. mas às vezes o que combinou não está dando certo. Então, vamos sentar, vamos rever e vamos recombinar, né? Exatamente, exatamente. Porque às vezes a gente, a princípio, acha que aquilo vai dar certo e depois no dia a É, dia não flui. Então, senta.
como em finanças, né, Dani? Fez o planejamento, virou o mês, vamos reavaliar o que pode mudar, o que vai continuar do jeito que está. É uma conversa com a tua planilha. É tipo anúncio na internet. É. Né? A estratégia de anúncio, ela é tentativa e erro, sempre. Tá. Tudo é tentativa e erro. Então, eu vou começar a comunicar com o meu público lá na internet, sei lá, você, mentora, fala lá diariamente com o seu público. Aí você fala, não, isso daqui não está dando certo. Esse post aqui está tendo mais retorno. Esse não está. Então, eu vou jogar o meu negócio, vou voltar a minha estratégia mais para esse que dá mais certo do que esse que não dá certo. Entendeu? Então, tipo, Pensando no resultado da empresa. pensando no resultado da empresa, mesmo finanças, né? Eu não sei como funciona na aplicação, mas tem apostas, acho que quem aplica na bolsa faz algumas apostas que, lógico, você não vai apostar todo o seu dinheiro numa coisinha só, mas você fala, sei lá, quem apostou lá atrás em Bitcoin, Bitcoin ganhou dinheiro. e, Hoje já está e com problema. pode ser, entendeu? Eu não sei, eu não entendo, né? Eu É. estou supondo aqui porque eu realmente não é a minha área. Mas eu imagino assim, é tipo quem investiu lá atrás em marketing digital hoje está ganhando muito dinheiro. Hoje, quem começa a investir nisso pode ganhar bastante dinheiro? Pode, mas o caminho é mais longo e a luta em concorrência é muito maior, né? Então Tá. não tem jeito. A comunicação vai sempre se atualizando, né? E sempre reavaliando e vendo o que está dando certo e o que não está dando, né? Mas não é assim na vida? Então, em muitas empresas, Dani, e público aí que está ouvindo a gente, acaba ficando ali quadradinho naquele modelo e quer que aquilo dê certo daquele jeito, não está aberto a novas alternativas, né? Sabe quando que eu acho que isso dá certo? Quando é uma empresa de 5 pessoas. Que aí você contrata você e mais 4, tudo do seu jeito, com o seu pensamento. Agora, quando é uma empresa de pequeno, médio porte, que tem 50 funcionários, 100 funcionários, pensa numa Nestlé da vida, Sim. numa GSI, numa Volkswagen, né? Ou mesmo aqui o Mercadão de Flores, que está aqui do nosso lado, que são várias lojinhas. Todo mundo tem que, entendeu? Ali tem o quê? 200 pessoas todo dia? É, Então, assim, aqui no condomínio, né, que nós temos então, assim, a gente tem que aprender a lidar com a diversidade. E sim. quem quer ficar no quadradinho, aquela ideia de que cada um no seu quadrado, eu acho que esse tipo de empresa que se recusa a se comunicar, que se recusa a se abrir os braços e as portas para a diversidade, é uma empresa que vai ter mais dificuldade no dia a dia, é uma empresa que muito provavelmente vai ter mais dificuldade em ter funcionários, empregados que gostem de trabalhar ali, que queiram ficar ali, sabe? É Eu, isso. eu sou, eu me acho muito fora do padrão social, né? Vamos falar isso no próximo bloco. Ah, tá bom. Fica com a gente, pessoal. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho com a doutora Daniele Gross. Fica com a gente, @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero mandar um abraço muito apertado para você de Jaboticabal, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Nova Jersey, Estados Unidos, França, eu não sei se eu sei falar a cidade, acho que é Roubás, não sei como fala, Contagem e Lagoa Santa, em Minas Gerais, Cidade do México, no México, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigada. E antes da Dani continuar, eu quero agradecer o Ambrósio de Santa Luzia, que mandou um comentário para a gente. Ele falou que comunicação é muito mais que falar, e hoje as pessoas têm muita dificuldade de se comunicarem, porque falta contato, conversa física, pessoas cada vez mais se escondem e perdem muitas oportunidades. E eu incremento, Ambrósio, e atrás de um celular ficam super valentes.
Ah, Né, total, Dani? né? Total. E é óbvio, comunicação com certeza é muito mais do que falar nesse sentido da palavra verbalizada ou da escrita, né, da leitura. Basta pensar, então, uma pessoa que não tem os órgãos da, da, da fala, ela não se comunica, ela se comunica. O corpo fala, né? É um livro Sim. famoso que vale leitura, que se eu tiver assim, eu estou Hum. falando uma coisa, se eu tiver assim, eu estou falando outra. A nossa expressão, né? Sim, a expressão, a postura, tudo, né? Como analista do discurso, eu vou dizer que tudo é discurso e tudo é política, não essa política esquerda versus direita. É política no sentido de que é uma manifestação ideológica, né? Então, Tá. quando eu falo A e não falo B, A transmite certa ideologia diferente oposta a B. Quando eu falo, quando eu compro uma comida super industrializada, eu estou fazendo uma escolha, e quando eu só uso alimentos orgânicos, eu estou fazendo outra escolha. Então, Tá. isso são escolhas que eu digo que são escolhas políticas. Quando eu falo de forma incisiva, enfática, às vezes até agressiva, eu transmito um estilo de discurso. Quando eu sou suave, meiguinha, delicadinha, que não é muito o meu estilo, eu transmito outro tipo de discurso. Aproveitando, no outro bloco, você comentou que você. Como é que foi que você falou? Eu sou muito fora do padrão. Aí, o que você quer dizer com isso? Eu sou feminina, mas eu não sou o padrão da mulher feminina. Tá. Né? Eu sou vaidosa, mas não dentro daquela mega vaidade. Ai, então tem que fazer escova no cabelo, tem que estar maquiada. Você adora se maquiar. Eu Eu não adoro me adoro. maquiar. E ok, né? É, E claro. ok. É, ok. Entendeu? Agora, não é porque eu sou mulher que eu tenho que, É, exato. entendeu? Exato. Então, assim, eu sou uma mulher que eu me relaciono amorosamente com outras mulheres. Eu não sou mega feminina. Eu não sou aquele, entendeu? Então, assim, eu sou a ovelha colorida da família, vamos dizer assim, Sim. entendeu? Então, E, e isso é uma comunicação também? também está gerando eco. Está dando Bom, um tá, eco. é, também. Tudo é uma. Se gera problema, não, é que eu perdi a fala com a mensagem Não, do. isso é uma forma de comunicação. A É, forma que a gente se relaciona com as pessoas também. com certeza. Se tem uma mulher lésbica que não é assumida e ela se esconde da família, se esconde na empresa, além de ser, eu não vou julgar, né, porque cada um sabe da sua dor, mas é ruim não ser você própria, ela vai se comunicar de outro jeito que talvez não seja o que ela gostaria de fazer. Tá. Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa livre, eu me considero uma mulher livre. Isso quer dizer o quê? Que dentro de determinadas regras sociais, obviamente, né? Eu não ando pelada, eu não vou, né? Então, dentro de determinadas regras sociais, eu sou aquilo que eu acho que eu sou feliz sendo. Eu não sigo padrões, sabe? Padrões. Por isso que eu falo que eu sou um pouco fora do padrão. Mas isso muitas vezes pode ser problema numa empresa. Não Isso que eu ia eu. falar. Quando uma empresa não se comunica de acordo com as regras, o padrão daquele mundo corporativo, isso pode trazer problema para a empresa, em termos de resultados e essas coisas. Não, depende. Entendeu? Acho que pode e não pode. Quando a gente pensa em regras de comportamento, você está falando, né? Sim, isso. Dentro da empresa. Então, se, olha, você tem que vir minimamente bem trajado, com asseado, limpo, né? Que não incomode os outros, que não tenha um cheiro. Então, isso quer dizer que você tem que comprar perfume francês? De forma alguma, né? Não.
mas você tem que saber conviver em grupo. E aí existem regras. É lógico, eu, por exemplo, sou uma mulher de cabelo crespo, você também, cabelo crespo cacheado. Eu já ouvi muitas falas sobre o cabelo das mulheres negras, que é aquela, entendeu? Eu falo, te incomoda, não olha, entendeu? Sim, Agora, esse tipo de coisa para mim é inaceitável. então, agora depende, entendeu? Você com esse cabelão, eu com esse cabelão, você cozinheira, vou, ok, tem que prender o cabelo, Boa, bom exemplo, entendeu? Então, exatamente. é isso. Eu em Agora, casa aprendo, porque meu cabelo é muito então, grande. não, eu vou cozinhar, eu tenho que pôr uma touca, eu tenho que É, prender o cabelo, independente do tamanho do cabelo. e Agora, é. eu sou caixa de banco, eu tenho que prender o cabelo, por quê? Não, aí não, exato. Tem banco que provavelmente exige, né? É, ou exigia lá atrás, né? A Rede Globo já foi muito criticada e muito famosa pela não aceitação do cabelo da mulher negra, ou mesmo crespo. A Fátima Bernardes, se você olhar a Fátima Bernardes lá Sim, no início de carreira dela, o cabelo dela era igual ao seu, sim, sim, é. entendeu? Depois Mas ela fez chapinha. dentro deste padrão Globo, ela tinha que alisar o cabelo. Raríssima a Glória Maria, né? Então, assim, É. uma ou outra, tem aquela que eu nunca lembro o nome, que trabalha geralmente nos Estados Unidos, ela tem o cabelo crespo, mas sempre muito curtinho e tal. Então, tem. Determinados padrões, né? Determinados Então, padrões que as tem empresas determinados acabam. padrões que eu acho que ok a empresa exigir. Agora, assim, você vai, tipo, eu não sei se ficou acatado isso, o Uber determinou que os motoristas de aplicativo tenham que se vestir de calça e camisa É, social. não O sei se cara é. fica 14, 15 horas É, trabalhando no sol, na chuva, e tem que é, o que que interfere o cara tá de bermuda, de tênis, de camiseta? é, Aí aqui deu problema, porque era camisa de time de futebol. Bom, se você é é, um fanático que não pode pegar um Uber, que o cara tá com a camisa adversária do seu time, sinto muito, né? é. Pessoal, Camila, você fez uma pergunta para a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai iniciar falando sobre o que você está perguntando para a gente. Fica com a gente, @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu quero agradecer essa audiência maravilhosa. Pedro II e Cidade Pimenta, no Piauí, Betim, Minas Gerais, Holanda, Amsterdã, Holanda. E aproveitando que em Amsterdã as coisas são bem mais leves, né? Eu vou entrar com a pergunta da Camila. Camila perguntou: já estão falando sobre a maneira de agir e se vestir. O que acho do que o Banco Inter fez? O pouco que eu vi do Banco Inter, Camila, foi que eles criaram algumas regras, né? E uma delas é não pode ir com blusa com bolinha, né? Sabe quando faz aquelas bolinhas? Tem que cortar o cabelo, não pode ter chulé, mau hálito, essa, a lingerie marcando. Acho que é disso que você está falando, né? Dani, o que você falaria sobre comunicação quando a gente fala sobre regras na empresa? Eu acho que existem regras e regras. Tá. Lingerie marcando ou aparecendo, eu, como mulher feminista, vou dizer que é problema do bofe que está olhando e pensando bobagem. Entendeu? Porque, então, se ele andar com aquelas calças, eu não vi na norma aquela calça baixa que fica aqui, Aparecer na né? Que cueca, né? aparece a cueca dele. Isso não está na norma. Não sei, não vi. Então, né? Então, assim, sinto muito. Bolinha, é chato. Então, assim, o Banco Inter não tem nem agência, né? Então, se você trabalha interno, não sei se faz muita Não, diferença, né? ok. Então, que salário que esse patrão paga para exigir que a roupa não tenha bolinha? Quanto tempo o funcionário fica ali trabalhando? Quanto tempo ele se desloca? Porque, eu fico 6 horas na agência, acho que é 6 horas da agência de banco.
Mas o interno dá 8, né? 8 horas, mais 2 para chegar, 2 para sair. Então, eu estou falando de 14 horas. 8 horas de sono, né? Se É. for muito. Então, eu já tenho aí 20, sobrou 2 horas para comer, tomar banho, entendeu? Então, é muito relativo, assim, É, tem que. eu acho que algumas coisas, eu acho que é do bom senso, sabe, Dani? Lógico, Por exemplo, mau eles acho hálito que e eles chulé. colocam, e assim, trabalhar com a unha suja, acho que é da vida, né? Sim, mas aí, Independente de ó, onde o meu você trabalha. esmalte, ele não está perfeito. Eu fiz quinta-feira, então não pode estar lascado? Não, isso eu não sei se tá. Eu sei que tá unha suja, chulé, mau Mas hálito. então, agora mau hálito. Mau hálito não obrigatoriamente é não higiene, né? Pode ser uma questão Exato. estomacal. Sim, E sim. aí, entendeu? Você vai constranger a pessoa que muitas vezes está com um problema estomacal, de acidez estomacal, que está gerando mau hálito. Então, É, é muito delicado. Eu acho que existem formas de se fazer. Você pode chamar um coach, entendeu? Esse coach vai lá, vai dar uma palestra. Essa pessoa vai falar de relações interpessoais no trabalho, como se comunicar com um colega, o quanto que o seu comportamento pode incomodar o outro e tudo tem limites. Às vezes é a forma como foi feito, É né? lógico, agora eu chego, né? Se você pegar lá atrás, a Veja tinha uma cartilha do que podia e do que não podia nas reportagens. Se Hum, isso vaza no mundo de hoje, Jesus, ainda mais em comunicação, né? Assim, na revista, então. né? Então, É, então, assim, eu acho que ok ter regras, a empresa é minha, eu que determino as regras, mas até a página 2. Eu é, não posso chegar e falar, olha, você tem que manter o. Então, o cara não pode ter um dread. Não pode é, ter um Black Power. Eu não posso ter um banco interno que não tem agência, o cara não pode ir com um moicano. O que isso interfere? Ele na careca. produtividade, né? Aí Então, era a minha gente, pergunta, como a comunicação interfere na produtividade, né? total, se eu não tenho o mínimo, se eu não gosto do ambiente onde eu trabalho, eu não vou produzir bem. É. Eu Agora, se conheço uma você. empresa que entrevistou uma moça e a moça foi toda de terninho, né, na entrevista e tal, foi contratada. No primeiro dia de trabalho, ela apareceu com aqueles cabelos rastafari. E foram falar para a menina que não podia. Falaram isso na entrevista para ela? Diz que tinha uma cartilha também de regras e que estava escrito. Então, É agora, essa complicado. cartilha é legal? Essa cartilha não é legal. Então, eu acho que não é também, Então, concordo, ainda mais mas eu. ela teria sido contratada se ela tivesse sido de Rastafari? Não teria. Não teria. E a competência dela teria sido deixada de lado, Sim, 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 entende? sim, sim, Agora, o sim. que o Rastafari, entendeu? Agora é lógico, o que que tá bom, eu sou garçonete num restaurante Michelin 3 estrelas. Não dá para ir de Rastafari, porque você, entendeu? É, Agora, eu trabalho na hamburgueria de hambúrguer artesanal, sabe? é, Eu é. acho que tudo depende um pouco, é lógico. E banco, sei lá, teve uma época. Hoje eu acho que ainda é assim. Se você for prestar concurso para juiz ou para juíza, não adianta você querer ir de terno. A mulher não vai, entendeu? Vai chegar uma hora, eles vão barrar no concurso. É Ah, um absurdo, mas eles vão barrar no concurso. Se o cara aparecer todo tatuado, de camiseta, para entrevista como juiz, ele pode ter tatuagem? Pode. Ele vai ter que aparecer de manga comprida. de manga comprida. É, Entendeu? Então, infelizmente, a gente vive em uma sociedade que nós somos julgados o tempo todo. exato. Então, aquilo que eu falei, eu sou uma mulher livre, eu me considero uma mulher livre e um pouco fora do padrão, mas dentro de determinadas regras sociais. Exato. Camila, acho que era isso. Se não for, manda a pergunta de novo. A gente vai para um breve intervalo e voltamos para o último bloco. Fica com a gente. @Mara Descomplica. Voltamos.
Obrigada a você de Ilhéus, Bahia, São João del Rei, Minas Gerais, Ribeirão Preto, que é uma cidade que é um super calor, e hoje de manhã eu vi que estava 9 graus lá, gente. Vocês nem têm roupa para usar o dia de hoje, né? Tem que ficar em casa. Obrigada pela audiência. Pessoal, vamos lá. Dani, fala para mim. Séries Goiás. Que dicas você daria para a gente se comunicar melhor? Até na pessoa física, assim, da gente. Ó, eu vou dizer que é óbvio, eu não estou falando, só se comunica bem quem fala correto. Depende em que universo você se encontra, em que extrato social você está. Mas se eu for pensar em termos de profissionalização, eu ainda como pessoa física, mas como profissional liberal, você também, eu diria que para a gente ter uma comunicação impactante, que gere resultado, que seja fascinante, né? Hipnótica nesse sentido de atrair a atenção do outro, não de colocar num patamar de ilusão, não é isso, mas eu diria que você tem que ser autêntico, e autêntico não é ficar inventando a roda. O que é ser autêntico, que eu chamo de uma comunicação autêntica? É aquela que carrega os seus valores. Então, sei lá, pessoa é racista. Você não vai ficar lá falando sobre ser antirracista, porque não cola. É óbvio que você não pode, pela lei, pela norma, e eu sou uma mulher antirracista, que eu luto pela luta racial, mas, então, sei lá, você é machista, você vai ficar fazendo as suas ofensas, mas você não vai sair defendendo o feminismo, porque não cola, não tem aderência. Então, é isso que eu chamo de ser autêntico. Então, se você é uma pessoa que não liga para a ecologia, que não está nem aí, consome papel de qualquer jeito, gasta tudo com luz, não adianta você querer ir para a internet e ficar falando sobre defender a natureza, não tem aderência, não cola, Você sabe? tem que ser você, apesar de ser a internet, você é uma pessoa. Sim, e tem a entrelinha do discurso, tem a nuance do discurso. Então, se eu sou uma mulher feminista e eu sair falando em prompéres machistas, o povo vai olhar para mim e falar: o que a Daniela está falando? Não cola, entende? Então, não adianta eu querer defender essas coisas. Ao mesmo tempo, então, você tem que ser coerente com o seu discurso. Então, você é autêntico e você tem que ter coerência. Se eu sou uma mulher de Entendi. esquerda, eu não posso chegar lá e defender uma economia liberal. É incoerente. É. Agora, Apesar da gente estar na internet, a gente se eu sou precisa. de centro-direita, ok, eu defender uma economia liberal. Legal. Entende? É, Então, eu tenho que ser coerente. E, por fim, que é o terceiro pilar que eu trabalho, é o pilar do convencimento. Se você é autêntico, se você é coerente, você acaba convencendo as pessoas da sua verdade. Então, é legal. sempre trabalhar com transparência. Eu sempre falo que a transparência é a melhor coisa. Eu Doa também, quem doer. também Quando você, concordo. quando Dani, bom, você quem ainda não me conhece, vai lá no meu perfil do Instagram, está falando aqui de internet, @Mara Descomplica. Tem muita dica sobre finanças pessoais. E Dani, quem quiser tirar dúvidas com você sobre comunicação e análise de discurso, qual que é teu Insta? é Daniele Gross. Daniele com L só e E no final, e Gross com dois S no final. Renato disse que está gostando do programa pela primeira vez aqui. Obrigada, Renato, pela audiência. Essa rádio é de mulheres, mas a gente está junto com vocês também, né, Dani? Com certeza, Não é? com Dani, certeza. fora a autenticidade, tem mais alguma coisa que você pode me ajudar na minha comunicação?
Eu acho que a gente tem que pensar sempre os assuntos que a gente vai trabalhar. Então, se você está falando de dicas de economia e de finanças, e, e o seu público é importante, por exemplo, debater economia governamental, ok. Então, você pode trazer o assunto política pelo viés da economia. Tá. Agora, se o seu perfil é um perfil de trabalho e você vai começar a falar, sei lá, do gato e de como cuidar do Spider, né? Então você vai falar do seu cachorro, dicas de como cuidar do cachorro. Não tem a ver, a não ser que você fale como melhorar, gastar menos e melhorar a alimentação do seu cachorro. Dica, entendeu? Se você Entendi. amarrar os assuntos com o seu assunto principal, ok. Agora, isso é uma coisa que a gente vê muito na internet, e eu falo de internet porque eu acho que 99, a rádio é na internet, né? Sim, Nós sim, estamos sim. sendo transmitidos pela internet. É. Então, é, se eu, por exemplo, falo de comunicação, e eu vou ter coisas políticas no meu Instagram, quem olhar lá, é porque realmente eu acho que a política está em tudo. Mas é que o meu perfil ele é metade profissional, metade pessoal. É uma falha, tá? Isso está errado. Tá. Está Você errado, viu? né? Santo de casa não faz milagre, gente. Então, mas é porque ter dois perfis dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É. E eu tô migrando para só para o profissional. Vamos ver se eu consigo. Tá. Mas é que eu não aguento, né? Eu vou lá dar os pitacos políticos na história. É. Então, o que que eu acho que se você quer trabalhar pela internet, se você quer usar o seu Instagram, o seu Twitter, o seu Facebook, que alguns desprezam, mas ainda é uma rede de grande força, se você quer trabalhar, o ideal é que você foque num grande assunto com subnichos desse grande assunto. Tá. Então, o meu grande assunto é comunicação e análise do discurso e como aprimorar a comunicação. Então, eu vou estar ali ao redor falando sempre disso. O seu é economia e finanças. Você pode entrar em economia doméstica, você pode entrar em economia de casal, mas do que eu entendi, você não trabalha exatamente a economia governamental, só quando Não. interfere. Então, A você vai ficar lá. macroeconomia, não. Só a micro. Então, você vai ficar lá todo dia trazendo assunto de macroeconomia, você perde o seu público, É. entende? Eu Aí o só seu falo de público. macroeconomia quando sai a taxa de juros. Só. Não, porque aí interfere na Na microeconomia, micro, exato, exato. entendeu? Ah, o que que a taxa. A taxa de juros vai interferir na minha aplicação, vai É interferir no meu isso. salário, vai interferir no Na meu supermercado, inflação. É, vai. Então, ok, né? Agora, fora é, isso. é. A gente tem que. Então, é isso, é você ser coerente com aquilo que você fala, para isso você tem que ser. Coerência e autenticidade é básico. É a transparência. Eu sempre eu vou dar spoiler de filme, porque é um filme que tem mais de 30 anos, que é o. Ai, gente, do Jim Carrey, como é que chama? Que ele é Lembra filmado logo o que está tempo acabando todo? nosso. Que ele é o quê? O O show de Máscara? Truman. O Ah, que não. que acontece no show de Truman? Quando ele é filmado, a vida inteira dele é um filme. Ah, tá. E no momento que ele descobre isso, porque ele nasceu e ele não sabia que ele estava sendo É, filmado. assisti. Então, ele é o tempo todo manipulado. No momento que o Truman descobre o que acontece, ele não é mais manipulado. É, Então, qual é a grande mensagem desse filme? Quando você sabe a verdade, ninguém mais te manipula. é, é Isso é verdade. magnífico. Então, se você é transparente com o seu público não eles já sabem o que esperar no teu canal. É. Entende? Gente, É isso. gente, desculpa, teve muito comentário, foi super legal o programa. A gente vai repetir com a Dani mais lá na frente. E muito obrigada por todos os comentários. Foi uma pena que não deu para falar todos. Dani, obrigada. Eu que agradeço. Foi Obrigada, muito bom. gente. E se precisar, Tamo pode me junto. chamar que eu venho. Terça-feira que vem vai ter uma super entrevista também com uma CEO de uma empresa que tem foco em contratar mulheres. Terça-feira que vem estou Legal. aqui, hein?
@Mara Descomplica.